Olá, boa noite, meus amados irmãos. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos para assim tentar aprender um pouco mais da santa e bendita palavra do nosso Mestre. Bem, irmãos, nossa leitura hoje vai ficar em João capítulo 18, do versículo de 1 a 11. Mas antes de fazer a leitura da palavra de Deus, eu quero lembrar os irmãos que domingo 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. Então, vamos estar ali aprendendo um pouco da santa palavra de Deus. E os irmãos que, por causa de segurança, que vão ficar em casa, vão ter mais uma vez o link para estar assistindo o estudo da palavra do Senhor. Amém? Então, vamos estar orando para que Deus nos dê a graça que possamos estar assim todos juntos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Claro, aqueles que podem estar, né? Bem, meus irmãos, como eu falei, o capítulo 18 de João, nós vamos fazer uma leitura aqui do versículo 1 até o versículo 11, que diz o seguinte: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanças e achortes e armas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Respondeu-lhes: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traíra, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Pois me buscais a mim, deixa aí estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Os que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhando-a, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não bebereis eu o cálice que o Pai me deu? Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oramos. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra lida. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra sempre nos ensina e nos ajuda para nesse momento a aprender um pouco mais da tua santa e bendita palavra, Pai. Que ela possa assim, nos encorajando a fazer unicamente a tua vontade e o teu querer, Senhor. Diante das grandes dificuldades neste mundo, mas que possamos ser sempre encorajados pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida dos irmãos. Abençoa cada família, cada irmão, ser com cada um dos jovens, ó Deus, esteja abençoando grandemente cada família, Senhor. Pai, também lhe peço pela vida dos missionários, que eu possa estar abençoando grandemente. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te agradeço por essas bênçãos. Amém. Bem, irmãos, João capítulo 18. A prisão de Jesus é descrita nesse texto, e o que aprender com a palavra de Deus ou com Jesus Cristo e suas atitudes. Nós podemos ver que Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele nos ensina a questão da coragem. Nós podemos ver, dentro desse contexto, a suprema coragem de Cristo. Ou seja, Cristo, ele era o homem, ou seja, o Filho do homem enviado para o mundo, para se tornar homem, para morrer pelos nossos pecados, mas ele não poderia ser um homem covarde, ele tinha que ser um homem corajoso, e ele provou a sua coragem. E ele nos ajuda a entender que, como servos dele, também precisamos ser corajosos, né? O versículo de 1 a 4, ele diz o seguinte: Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntara ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a cortes e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lancetas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscai?
a quem buscar. Irmãos, esses 4 versículos nos mostram que Jesus Cristo realmente ele era um homem corajoso, ou seja, ele estava disposto e ele era encorajado pelo Pai. Ele era uma pessoa que não temia nada. Inclusive ele estava indo para a morte, mas ele estava indo de cabeça erguida. Primeiro nós podemos ver que nesse contexto aqui, ele foi para um local onde ele tinha costume de ir. Ele tinha costume de ir e sabia que Judas o achava ali tranquilamente, não tinha dificuldade, ou seja, ele não dificultou a hora de se entregar para morrer por nós. Ele não se negou. Então, Judas não tinha dificuldade nenhuma para encontrar ele, porque sabia que estava ali. Em segundo lugar, nós podemos ver que ele se adiantou. Ele se adiantou para que o povo logo soubesse quem era ele, para não correr o risco de pegar nenhum dos outros enganado. Então, ele se adiantou. Tem a questão que depois Judas veio, beijou ele e tal, aquela coisa toda, mas ele se adiantou. Quem buscais? Vocês buscam a quem? Já sabendo que procuravam ele. Não, é Jesus, então sou eu. Como ele responde depois, né? Sou eu. Então vocês buscam quem? Então não tem porquê, no caso ele não tem porquê ter medo, porque ele sabia que era o Filho de Deus, ele era enviado do Pai, e ele tinha essa certeza que a morte não venceria. Simplesmente ele se sacrificaria, seria o sacrifício que ele mesmo fazendo por nós. Então ele suportaria tranquilamente diante da tamanha dor, mas ele ia suportar essa dor. Ele estava encorajado a suportar essa dor por nós. Então a coragem de Jesus é suprema. E isso nos encoraja, irmãos, também nas dificuldades, não olhar para problemas, não olhar para nada, nós temos que marchar. Se Deus, o Pai, quando ele orou, o versículo 17, aquela oração maravilhosa, agora ele chega ali no momento, ele está ali pronto para ser preso, ele chega em casa, como ele sabia que o Pai estava com ele, a mesma certeza nós temos. Se nós não temos se alguém não tem essa certeza, nós precisamos ler mais a Bíblia, orar mais para Deus nos consolidar isso aí no coração. Porque diante das dificuldades, não podemos retroceder. Temos que bater firme, como Jesus se manteve firme, porque nós somos servos do Senhor. Ou seja, Ele nos enviou ao mundo, a esse mundo, agora para a gente pregar o Evangelho, para a gente ir de encontro, ou seja, na contramão com o mundo, para anunciar as boas novas. O sistema do mundo, ele é um sistema destrutivo. O sistema, ou seja, o que Jesus quer que a gente faça é um sistema construtivo, ou seja, que a gente vai construir vidas através da sua palavra, pregação da sua palavra. E para isso nós não podemos ter medo, temos que estar corajados para isso, não retroceder, porque Jesus, ele sabendo, ele não teve medo, ele foi para lá, para o local que era fácil de achar. Existia um sentimento no coração, não só de Judas, mas de toda aquela corte que estava com ele, porque a Bíblia diz que eles foram para ali, no versículo 3, com lanternas, com achortes, em algumas traduções está tocha mesmo, que é uma tocha que eles faziam com a corda, matéria tipo assim, as cordas que nós temos hoje na nossa região, corda de sisal, só que eles passavam um tipo de breu que ele era inflamável, então fazia tipo um pavio, molhava ela naquele produto, tocava fogo, ela ficava queimando muito tempo, então dava a fazer aquela tocha de fogo cheia de fumaça, porém clareava bastante, aqueles fogão vermelho, esse produto dava. Então, eles, com aquilo ali, eles iam clareando, então eles foram equipados, na verdade, para capturar um fugitivo. Chegando ali, eles iam fugir, então eles iam sair de noite, correndo por aqueles matagais, a intenção deles. Só que, pelo contrário, Jesus simplesmente se apresentou sem medo nenhum. Então, a coragem de Jesus Cristo é algo maravilhoso, é algo que nós podemos, baseada nela, nos encorajarmos também para enfrentar as dificuldades da vida. Então, a suprema coragem de Jesus Cristo. Mas também nós podemos ver, irmão, nesse mesmo contexto, a segunda questão, que é o supremo poder de Cristo. Mesmo ele ali, naquele momento de dificuldade, mesmo ele ali se entregando,
mas mesmo assim ele tem um supremo poder. Vamos ver o versículo 4, o finalzinho do versículo 4, que diz o seguinte, a metade do versículo 4 até o versículo 6, que diz: adiantou-se e disse-lhe: a quem busca? Versículo 5. Responderam-lhes: a Jesus Nazareno. E disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, o poder da palavra sou eu. Isso aí soou com poder, soou com força, soou com poder, mesmo que eles caíram. Algumas traduções diz que eles chegaram a se afundar na terra com força, como eles caíram. O poder de Cristo é que eles caíssem, se desmaiassem. Então, Cristo, mesmo tendo esse poder todo, mas ele tinha coragem o suficiente para se entregar. Ele poderia muito bem se apoderar desse poder e vencer todo mundo. Essa corte que vinha aí, segundo alguns relatos históricos, diz que era cerca de 1000 homens. Para vocês terem ideia, era cerca de 1000 homens. Uma corte, como eles falavam. Né? Aí vinha, nessa corte tinha soldados que vinham a cavalo, tinha outros que vinham a pé, tinha outros que eram pessoas, tipo assim, atiradores de elite, eram pessoas tudo capacitadas. Então, eles vieram com exército mesmo para levar mesmo, não era para perder. Mesmo que ele fugisse, mas ele não fugiu. E quando eles chegaram, ele perguntou. E quando ele falou que era ele, eles recuaram, eles temeram, porque eles sabiam, como eles tinham o costume de lutar com gente, sabe que gente é bicho covarde, então ele vai correr. Se ele falou que é ele, não é ele. Mas, mesmo assim, eles pensando nisso, com o susto de Jesus ter falado, o poder da palavra de Cristo fez com que eles caíssem por terra e eles se desmontassem tudo. Mas Jesus, ele é realmente corajoso, ele realmente tem o supremo poder, mas também, com tudo isso, ele tem um supremo amor. O amor de Cristo é realmente supremo. Veja o versículo 7 a 9, que diz o seguinte: tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscas? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixa aí estes. Deixa aí estes. Para que deixa aí estes. Se, pois, me busca, pois deixa aí estes. Então, nós podemos ver aqui o amor de Cristo expresso quando ele entra para defender os seus discípulos. Ele não só naquele momento estava se entregando, como estava intercedendo por eles. Deixa aí estes. Esses nada fizeram, esses são pessoas que me acompanham, me seguem, porque acreditam em mim, mas eles não têm problema nenhum com ninguém. Só deixa eles ir em paz. Ou seja, Deus demonstrou o seu amor para com eles ali naquele momento, com seus discípulos, e é o mesmo amor que ele demonstra para com nós hoje. Ele está intercedendo ao Pai por amor a mim e a você. Ele está lá clamando pela igreja do Senhor Jesus Cristo, pela sua própria igreja. A igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Então ele está nas alturas, ele está à destra do trono de Deus, ele está ali fazendo o que realmente Deus quer. Aliás, ele veio e fez o que Deus queria aqui na terra, agora está fazendo lá por nós, intercedendo ao Pai. E como ele diz, eu e o Pai somos um, então o Pai com certeza escuta ele, ouve ele, e aí ele nos concede a bênção de viver nesse mundo, mesmo diante de algumas dificuldades, porém ele está sempre conosco, ou seja, através do seu Espírito Santo. Isso é algo maravilhoso, e por esse motivo e muitos outros, é o que nós devemos sempre glorificar e sempre exaltar a Deus. É maravilhoso a gente saber que o Espírito Santo ele habita em nós. Eu fico pensando no passado que os homens de Deus não tinham esse privilégio de ter o Espírito Santo de Deus diariamente com eles. Eles vinham, faziam a sua missão e depois eles ficavam aí, e quando necessitavam, o Espírito Santo, através do anjo, vinha para lhe trazer mensagem, para lhe trazer um livramento, uma coisa e outra. Mas agora nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e ele quer agir, ele quer trabalhar por nós. Isso é amor do Pai, isso é amor do Filho.
Isso é amor do próprio Espírito Santo, de habitar em pessoas impuras como eu e você, do qual nós não temos nada assim para lhe oferecer em troca, mas ele veio por amor, ele veio porque ele me ama, porque ele te ama, porque ele nos ama. Então vale a pena a gente valorizar, vale a pena a gente estar firme na presença do Senhor, louvando, exaltando o nome do Senhor. Então temos que entender que os ensinos de Jesus Cristo, até na sua prisão, ele, nos seus momentos mais difíceis, ele sempre nos ajuda a entender que ele é maravilhoso, que ele não tem do que ninguém reclamar, ou seja, precisamos adorar ele verdadeiramente na beleza da santidade que ele tem. Amém? Mas também, em quarto e último lugar, nós podemos ver a suprema obediência. Irmãos, obediência. Obediência nos dias atuais, aliás, em toda a história, sempre foi algo que viveu, que foi um pouco difícil de se conseguir. Muitas pessoas naquela história do povo do israelita, do povo hebreu, sofreram consequências terríveis em Coreia e outros, por falta de obediência, a história dos reis por falta de obediência. A igreja do Senhor Jesus Cristo dos primeiros anos, muita gente sofreu por falta de obediência. Quando nós lemos as cartas de Paulo, as cartas de Timóteo, Tiago, João, Pedro, todas elas estão exortando a obediência. Ou seja, isso nos leva a entender que o povo, mesmo sabendo dessa grandeza que Deus... Ou seja, eles estavam fresquinhos na mente deles, tinha acabado de acontecer, digamos assim, 100 anos depois que tinha acontecido isso, o povo já vivia em desobediência. Mas a palavra de Deus, Jesus nos ensina que nós devemos ter plena obediência à palavra de Deus. Ou seja, os versículos finais aí, o 10 e o 11 é o seguinte: então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, eu estou aqui para entender, para obedecer, melhor dizendo, estou aqui para obedecer aquilo que o Pai determinou para mim. E você agora quer atrapalhar. Você é um ser humano, um homem que está sendo trabalhado por mim para que você seja realmente uma bênção, mas você agora está querendo atrapalhar a obra que eu vim fazer, que o Pai me enviou a fazer. Ou seja, ele estava num pleno motivo, momento de obediência ao Pai, mas Pedro quis interromper, mas ele repreendeu Pedro. Pedro precisa ser obediente, ou seja, ensinando que nós devemos realmente obedecer. Não adianta, não importa a dificuldade que você tem, que eu tenho, que nós devemos ter, nós devemos sempre obedecer a Cristo. Lembra-me o sofrimento de Jó, que mesmo diante de toda a situação, a Bíblia diz lá no livro de Jó, não recordo bem a passagem agora, mas mesmo assim Jó não pecou. Ou seja, depois ele sofreu tudo, perder tudo, mas Jó não pecou. Ainda foi incitado pela mulher para pecar, mas ele não pecou. Por quê? Porque ele queria, ou seja, ele era um homem temente a Deus. Não só o exemplo de Cristo, mas não só também o exemplo de Jó, mas muitos outros exemplos de homens que obedeceram, até alguns que em alguns momentos desobedeceram, sofreram consequências, mas voltaram e seguiram. No caso de Jonas, você vê que realmente a obediência vale a pena a gente sofrer, paga esse preço da obediência. Não estou dizendo aqui nem querendo que ninguém seja perfeito, mas estarmos atentos, nós devemos estar atentos aos ensinamentos de Cristo para a gente, cada dia, a gente poder atingir um patamar mais alto de obediência à palavra de Deus. Se hoje você consegue obedecer 50%, deve se esforçar para amanhã 60% ou 51%. Ou seja, nós devemos ter esse pensamento. Obedecer a Cristo. Nós sabemos que hoje, como eu volto a repetir, a questão de obediência é uma coisa que está um pouco quanto escasso. Até nas empresas seculares, os funcionários, sempre que pode, se não tiver um encarregado, uma pessoa vigiando, eles desobedecem algumas ordens das normas técnicas da empresa. Eles desobedecem. É preciso estar uma pessoa vigiando. E nós estamos vigiados 24 horas por dia
pelo Espírito Santo de Deus, porque ele habita em nós, ele vê as nossas fraquezas, ele nos reclama, ele nos repreende, mas mesmo assim somos tendenciosos, mas não podemos estar nessa descendência de desobediência, numa crescente, temos que estar assim, ascendendo sempre, ou seja, sempre um dia após o outro. Por isso que é importante a leitura da palavra de Deus na vida do servo de Deus, por isso que é importante a oração na vida do servo de Deus. Uma igreja que pouco ora, pouco cresce. Eu não estou falando crescer em número, não, mas estou falando crescer espiritualmente. Ter homens e mulheres de Deus que orem e Deus opere de imediato. O que mostra a grandeza da igreja na terra é isso, é você orar por algo que está dentro da vontade de Deus e ele agir de imediato. Ou a igreja orar naquilo que está dentro da vontade de Deus, porém ele não age. Por quê? Porque a pessoa não está uma pessoa madura espiritualmente para receber aquilo, para agir dentro daquela situação. Então, muitas vezes, quando Deus não age em nossas vidas, ele está evitando-nos um problema maior, porque nós não temos estrutura para receber. Por quê? Por falta de obediência, mas precisamos ser obedientes. Jesus, ele estava ali há alguns momentos da morte dele, mas ele foi obediente, ele permaneceu obediente. Então, essas coisas que nós precisamos refletir, pensar direitinho e poder dizer, Senhor, eis-me aqui e faz de mim o que o Senhor realmente deseja, ou manda eu fazer para que eu faça aquilo que realmente o Senhor quer que eu faça, mas fazer dentro da obediência de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e possamos assim estar todos louvando o nome do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, por tudo. Vamos orar, agradecer a Deus nesse momento e vamos assim estar encerrando a nossa meditação. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nos permitir, ó Pai, estar assim, lendo uma porção da Tua Palavra, tentando extrair alguns ensinamentos, ó Deus, e nos ajuda, Pai, a colocar em prática para fazer tudo para louvor e glória do Teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, seja com cada um. Dá um resto de semana na Tua presença aos Teus filhos, ó Deus, e abençoa grandemente. Pai, eu te louvo e te suplico as Tuas bênçãos sobre as famílias da nossa igreja, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe e tenham todos um bom descanso.